seguinte, se bem que frete da grana, cara, bem organizadinho da grana. Ô pessoal, olha só, radiações eletromagnéticas, me fala então como é que gera raios X? Pegando um elétron e freando ele, mas é freando de maneira devagarinho, vai freando devagarinho o elétron, é isso? Não, né? Tem que ser uma freada abrupta, tem que fazer o elétron dar uma pancada em algum lugar. Aliás, vamos com calma. Quais foram as primeiras ondas eletromagnéticas geradas pelo homem? Ondas de rádio, Hertz foi o cara. Como é que se gera ondas de rádio? Elétrons sacudindo num fio condutor, certo? Num fio condutor, o elétron fica sacudindo de um lado para o outro, emite ondas de rádio. Depois das ondas de rádio, micro-ondas, aí já não é fio condutor, é válvula eletrônica especialmente feita para isso. E depois do micro-ondas é infravermelho. Onde é que vem o infravermelho? Ou seja, átomos. Átomos têm elétrons sacudindo, não tem? Esses elétrons nos átomos sacudindo emitem infravermelho. Essa radiação infravermelha não vem só da casquinha do átomo, vem também da parte interna do átomo. Ou seja, os elétrons que estão oscilando nas camadas mais internas também estão emitindo infravermelho. E a luz? A luz vem da casquinha do átomo, lembra? O elétron salta, na verdade os elétrons saltam o tempo inteiro. Os elétrons que saltam na parte interna do átomo emitem infravermelho. Os elétrons que saltam na casquinha do átomo emitem luz. E a ultravioleta? É basicamente que nem a luz. A radiação ultravioleta e a luz têm processos muito similares de emissão. Podemos dizer que a ultravioleta ainda é de uma casquinha abaixo da radiação visível, da luz visível. Mas o mais importante de perceber é que todas essas que nós falamos nasceram de agitação de cargas elétricas. Em alguns momentos mais suave era a agitação, e agora a agitação foi ficando um pouquinho mais violenta. E se eu quiser produzir raio-x, que vem logo depois da radiação ultravioleta, aí sim eu vou ter que usar toda a minha capacidade de desacelerar o elétron. Afinal, o elétron tem massa. Se ele tem alta velocidade, ele tem grande energia cinética. Se eu fizer ele parar de repente, essa energia cinética vai ter que ser convertida em alguma outra forma de energia, que no caso é o raio-x. Olha como é simples a máquina conceitualmente falando. Tem que ter um filamento que vai ser aquecido com uma DDP não muito grande. Esse filamento vai aquecer tanto que ele não vai emitir só fótons, ele vai emitir elétrons também. Tamanha a intensidade, né, da emissão aqui. Aí esses elétrons que vão ser ejetados daqui, eu quero que eles atinjam grandes velocidades. Então eu vou pegar uma placa, conectar no polo negativo de uma bateria, conectar outra placa no polo positivo da bateria, esta placa fica positivamente carregada, essa negativamente carregada, e o elétron que foi ejetado aqui, ele é negativo, como todo elétron, os opostos, ele vai para lá em altíssima velocidade. Quanto maior a DDP que eu usar aqui, maior a energia desse elétron. Esse elétron vai bater no anteparo metálico. Anteparo metálico. Esse anteparo metálico vai parar abruptamente o elétron, e o elétron, ao ser parado, vai emitir o que mesmo? Raios-x. Então é isso aí, parada abrupta de elétrons é que gera raios-x. Eram conhecidos como raios Röntgen, né, em função do cara que descobriu eles, né? A primeira radiografia que ele tirou foi da mão da mulher dele, né? Vem cá, querida, bota a mãozinha aqui. E aí, que legal, radiografia da mão da mulher dele, né? Em algumas apostilas, até alguns anos atrás, o cara trazia a primeira radiografia do mundo, a mão da mulher do cara lá. Esses cientistas, quase todos que estudaram os raios Röntgen, né, os raios-x atualmente, tiveram problemas de câncer nos seus membros, né, que eles tomavam banhos de raio-x todo dia, e aí então tinham câncer em várias partes do corpo, principalmente nas mãos que eles usavam para manipular esses aparelhos. Talvez daí, e talvez do fato de tu perceber quando tu vai tirar um raio-x, a galera se cuida, né? O técnico lá tá com uma capinha de chumbo, vai para trás de uma parede e dispara lá de trás, né? O povo começa a perceber, opa, essa coisa deve ser meio perigosa. E aí a galera acha que se a máquina de raio-x está desligada, ela continua irradiando alguma coisa, e está errado. Depois que desligou ela da tomada, tu pode lamber as partes dela que não dá nada. É inofensiva, tirou o raio-x da tomada, inofensiva é a máquina. Diferente de uma máquina de quimioterapia, ou radioterapia, o mais correto. Essa máquina de radioterapia, ela usa raios gama, vem da onde?
de materiais radioativos. Mais uma vez, são processos internos do átomo. Só que os raios gama agora, eles vêm da parte bem interna do átomo. Na verdade, decaimento radioativo, né? A química estuda isso com mais carinho. Me dá um exemplo de material radioativo. Frâncio, urânio, plutônio, césio. Tem um cara que tem um nome que não dá pra esquecer. Rádio. Você imagina, o nome do cara é rádio. Por que o nome do cara é rádio? Porque eles percebiam, pô, tá emitindo rádio. Tá emitindo onda de rádio, aquela onda que o Hertz fez. Será que é isso? Mas por que o cara chama rádio? Não emite ondas de rádio? É que a galera não sabia distinguir uma da outra, né? Depois que eles foram estudando e viram, putz, não é rádio que ele está emitindo, não é onda de rádio, é raios gama que ele está emitindo. Na verdade, pessoal, existe qualquer átomo da tabela periódica pode ser radioativo. Lembra? É só eu acrescentar nêutrons em excesso no núcleo dele, né? Ele vira um isótopo radioativo, não é isso? Até para fazer ressonância magnética, cara, tem que injetar um material radioativo no teu corpo. E outro 123. Tu imagina tu injetar nas tuas veias um material que fica emitindo raios gama para tudo que é lado? Aí depois tu usa uma máquina para detectar a radiação emitida pelo material que está no teu sangue. Aí tu consegue compor uma imagem precisa do corpo do cara. Que viagem, hein, cara? Injetar no sujeito um material radioativo para tentar salvar o cara. Né? Porque realmente essa doença deve ser muito agressiva, né? Para a gente estar arriscando a vida do cara com um exame, é porque estão tentando salvar o cara de uma situação mais incrível ainda. Ressonância magnética, por exemplo, ela usa um ímã tão poderoso em volta do cara, do corpo do cara, de vários Tesla, que alinha os átomos do cara. Os átomos que estavam bagunçados no corpo do cara ficam tudo alinhadinho. Apesar de não ser ferromagnético os seus átomos, né? E aí, pelo alinhamento dos átomos do cara, o cara consegue ler a radiação emitida por esses átomos e compor com grande precisão uma imagem das camadas dos tecidos. Imagina a precisão isso que tu faz lá, as camadas, as diferentes camadas daquela região do corpo que tem que ser estudada para ver se vai operar ou não vai. Mas olha só, onde é que se usa mesmo raio-x? Onde é que se usa raio-x? Pela leitura de vocês? Mais alguma coisa? Só para tirar a radiografia das pessoas? A apostila falava também na indústria, não falava? Cuidado, a gente está acostumado a pensar raio-x só no meio médico, mas o raio-x serve também para examinar um bloco de motor antes de montar. Montar um bloco de motor é caro. Então é importante tu saber se aquele motor vai explodir na cara do funcionário ou do cliente antes de tu montar. Tu não pode cortar o bloco do motor ao meio, né, cara, para ver se ele está bom por dentro. Aí o que tu faz? Tu tira uma radiografia. Então tu vê nas indústrias, tem máquinas de radiografia que são um pouco diferentes daquelas que tu usou. Mas que tem o mesmo sentido, tentar olhar por dentro do material sem ter que cortar ele ao meio. Na engenharia a gente chama de exame não destrutivo. Só que tem uma diferença entre o raio-x que usa no teu corpo para examinar teu corpo e o raio-x da indústria. Até porque, vocês lembram por que o meu osso fica branco no raio-x? Por que não queima? Por que não passa? Como assim? Não entendi. Do que é feito a carne? Isso a gente já discutiu uma vez, hein? A galera tinha que lembrar isso, esse detalhe com mais simplicidade, menos enrolação. A carne é feita do quê? Água, que tem hidrogênio e oxigênio, então átomos, oxigênio e hidrogênio, o que mais? Grande componente da carne além da água. Átomo, estou falando de átomo, gente. Carbono, é feito de carbono com água, bicho. Então é um amontoado de carbono, oxigênio e hidrogênio. Esses números atômicos são pequenos. Ou seja, o núcleo desses átomos, hidrogênio, oxigênio e carbono, não é parrudão, não é cheio de prótons e nêutrons. Aí a radiação pode passar pela eletrosfera, que é oca, lembra que é vazia? Então, para eu poder bloquear uma radiação como o raio-x, eu preciso de um átomo parrudão. O nosso osso é feito de quê? Cálcio, o átomo já é bem mais parrudão. Então é por isso, quando eu boto lá o meu braço na frente de uma lâmpada que vai emitir raio-x, né? Ó a lâmpada que emite raio-x, né? Essa lâmpada emite só o elétron. É na hora que bater na plaquinha metálica que vai liberar o raio-x. Botei meu braço aqui e botei um filme fotográfico aqui embaixo. A carne vai deixar a radiação passar, vai queimar o filme. O osso vai bloquear a radiação, o filme vai ficar protegido embaixo do osso. Quando eu revelar onde estava o osso, fica esbranquiçado. Faz sentido? Então eu pergunto a vocês, como é que eu vou radiografar aço? Se o aço ainda tem um número atômico ainda maior do que o do meu cálcio. Eu vou ter que usar um raio-x um pouquinho mais poderoso. Como é que será que eu aumento o poder desse raio-x? Aumentando a DDP da lâmpada que emitiu os elétrons?
Não, né? Aumentando o ADDP da lâmpada que emitia os elétrons, eu só emito mais elétrons, mas não mais energéticos. Para poder acelerá-los mais, eu preciso de uma alta DDP aqui fora. Ou seja, na indústria, os raios-x são divididos em dois. Raio-x mole e raio-x duro. O raio-x mole é aquele que nós usamos na medicina, onde os elétrons são acelerados com DDPs não tão grandes. Até 20, 30, 40 mil volts. Agora, se eu precisar radiografar um bloco de motor, eu preciso de um raio-x mais penetrante. Para fazer ele mais penetrante, eu uso um ADDP maior, 100, 200 mil volts. Beleza? Por que não usa nas pessoas esse raio-x duro? Porque tu pode danificar o corpo da pessoa numa radiografia. Enquanto que com raio-x mole tu pode tirar centenas de radiografias com segurança. Galerinha, raios-x, raios gama. Raios gama vêm de materiais naturalmente radioativos. Material radioativo é porque tem excesso de nêutron no seu núcleo, aí ele vai decaindo, certo? Para o material não radioativo. Ao decair ele emite raios gama. Cuidado, a gente fala de radioatividade, pode lembrar ondas de rádio, mas não. Deveria ser raio gama atividade, lembra? É o raio gama sendo emitido. O que isso aí tem a ver com a nossa vida, raios gama? Sol. O Sol é uma super bomba nuclear, então conhecer a emissão de raios gama e a relação dele com o Sol é absolutamente indispensável. Aliás, eu vi uma coisa impressionante ontem. Tem um programinha que eu gravei todos os episódios que chama A Humanidade, a História de Todos Nós. Não sei se vocês já viram aí nessas TV paga. Humanidade, a História de Todos Nós. Ele, cara, é um puta do programa, cara, é uma aula de história. É uma puta de uma aula de história. E uma coisa que eu me impressionei no segundo episódio desse programa, falava lá, cara, que os incas tiveram que se deslocar da região onde eles estavam numa certa época, porque lá por 1400 e pouco, se eu não me engano, o Sol estava emitindo muito raios gama, o Sol estava tendo tempestades solares e começou a ter seca na Terra. Tu vê, a temperatura começou a aumentar e começou a ter seca em alguns lugares, as plantas começaram a morrer, muito antes do homem começar a fabricar as coisas e trazer industrialização, mostrando que às vezes a temperatura do planeta oscila sem o homem meter o bedelho, né? E aí às vezes a gente tem a sensação de que o que nós estamos fazendo hoje é que está detonando o planeta, mas a gente não tem certeza. Lembra aquecimento global? Que não é aquecimento global, que é aquecimento localizado, certo? Tu vê, fica impressionado em termos documentos históricos confirmando, né, que em 1400 e pouco o Sol, numa tempestade solar um pouco mais poderosa, fez com que algumas civilizações tivessem que migrar das suas regiões originais, porque não estava dando de plantar naquelas regiões, porque o Sol estava muito pesadinho. Pô, então entender os raios gama é entender o nosso Sol, que é a fonte da vida na Terra. O que mais que a gente usa raios gama? Energia nuclear. Que história é essa de energia nuclear? Eu pego um material radioativo, boto dinamite, explodo ele e libero energia nuclear. Não, é muito mais delicado que isso. Depois que o homem percebeu que alguns materiais emitem essa radiação, eles começaram a pensar como é que a gente aumenta essa radiação emitida pelos materiais. Eles começaram a perceber que nós temos que pegar, por exemplo, material radioativo e filtrá-lo. Ou seja, eliminar o material que não é radioativo e deixar só as moléculas radioativas, só os átomos radioativos. E depois que tu tem um monte de material radioativo, agora é só explodir. Não. Tu tem que fazer todo um processo delicado e complexo para poder conseguir extrair esta energia nuclear. Muitos morreram com essas brincadeiras aí na hora de tentar desenvolver essa técnica. E aí hoje a gente tem a sensação de que a energia nuclear é demoníaca, faz mal, ou é perigosa, ou não deve ser explorada, o que é um erro. Prova de que é um erro é que talvez o país mais cuidadoso em relação a processos, atualmente, né, em relação a processos que não são saudáveis, liberou a construção da primeira usina nuclear, certo? Agora, essa semana, se eu não me engano. Estou falando de que país? Não sei, não estou assistindo TV? Isso é um bom sinal. Mas tem que ler alguma coisa que te traga as notícias do dia a dia. Beleza? Tem que ler uma revista de circulação semanal, ou que seja um jornal de vez em quando, porque às vezes pintam notícias assim, que o cara que está ligado, putz, eu vou botar uma questão relacionada a isso. A Inglaterra, tu vê, cara, considerado o centro do mundo, liberou essa semana aí, pode construir usina nuclear. Tá liberado. Tu vê, né? A gente achava antes que era perigosa, e pô, teve Fukushima agora, cara. Como é que os ingleses estão se arriscando desse jeito, né?
Eu acho que já cheguei a explicar para vocês, toda a vida que deu problema com energia nuclear foi ser humano, cabeça de bagre, que fez da pau, né? Fukushima, olha, tsunami vindo, vamos desligar os reatores. Aliás, um amigo perguntou, como é que eu controlo essa reação, professor, já que é uma reação que se autoalimenta? Cheguei a falar para vocês do núcleo do demônio, da bomba, na aula passada. Quando os cientistas começaram a pegar um pouco de material radioativo e via que ele emitia uma certa radiação, tinha até um aparelhinho que media essa radiação, o contador Geiger, tu ia aproximando desse material e aumentando a contagem, mostrando que era mais perigoso. Eles começaram a pensar, cara, se nós descobrirmos um espelho para essa luz que sai desse material que nós não enxergamos, essa luz vai voltar para o material e vai bater no material, fazendo com que libere ainda mais radioatividade. Eles descobriram que o berílio era o material perfeito para a radiação bater e voltar. Aí eles começaram a fazer escudos de berílio para ir tampando o núcleo da bomba. O núcleo da bomba é como uma bola de boliche, um pouquinho menor. Material radioativo enriquecido, ou seja, tira as moléculas não radioativas, concentra só as radioativas. Um processo muito custoso, trabalhoso, difícil e caro. Mas depois de anos o homem dominou essa técnica, filtrar materiais radioativos. Estou ali com o núcleo de uma bomba, por que será que ela era chamada núcleo do demônio? Porque muitos cientistas já morreram estudando aquela encrenca. Eles já sabiam, por exemplo, que tampando com uma capinha de berílio, a radiação era refletida e ia começando a emitir cada vez mais radiação. Sabe como é que eles faziam esse teste? Com a mão, segurando a capinha de berílio, o núcleo do demônio ali e um outro sujeito do lado com o contador Geiger. Aí ele ia abaixando a capinha de berílio em cima do núcleo da bomba, a coisa ia esquentando e emitindo mais radiação gama. E eles calculavam até que ponto ele poderia fazer isso, porque a partir de um ponto atingia a situação crítica e virava uma reação autossustentável. Beleza? Numa dessas, um cara deixou escapar, bicho, a capinha de berílio em cima do núcleo da bomba. Rolou a reação e toda a galera que estava no laboratório foi banhada com essa radioatividade macabra e morreu. Então tu vê, muitos caras sofreram os danos desse estudo. Um cara muito foda que estava fazendo esse estudo depois de muita gente morrer, ele se achava o cara, ele se achava o Superman. Aí ele estava lá estudando o núcleo do demônio, um dia chegou um cara que não tinha nada a ver com o laboratório dele, foi visitar ele. Isso que é uma coisa assustadora, o núcleo do demônio não estava na tua mesa e a galera trabalhando em volta daquele material radioativo, bem feliz, sem proteção nenhuma. É assim que se fazia alguns anos atrás. Aí um cara chegou, o que é isso aqui, cara? É o núcleo de uma bomba atômica. E o cara, tá louco, bicho? Sério? Ô, sério, quer ver um experimento? Ô, cara, traz o contador Geiger aí. Aí o cara com a própria mão pegou a capinha de berílio, foi tampando, o cara com o contador Geiger do lado, escapou de novo, cara. Escapou a capinha de berílio da mão do cara. Ele teve a presença de espírito, de perceber que a galera que ali em volta ia morrer, e ele era o cara que estava recebendo mais radiação, então ele foi lá, pegou a capinha que escapou da mão dele, jogou longe e falou para os caras que estavam do lado, não se mexam, não se mexam. Deu um giz para cada um. Cada um marcou a sua posição no laboratório com um giz, e ele que manjava do que estava fazendo fez os cálculos e chegou à conclusão de que ele iria morrer. Não tem jeito, minha batata assou, ele disse, vou morrer. Só que aí ele emitiu um relatório mostrando a posição de cada pessoa e o evento que ocorreu no laboratório. Apesar de morrer poucos dias depois, esse cara ganhou várias medalhas de honra ao mérito. Por quê? Porque ele, mesmo sabendo que estava numa situação de vida ou morte, teve a presença de espírito de marcar a posição das outras pessoas na sala e fazer um estudo de quanto radiação cada um tinha recebido. E aí esses caras foram acompanhados pela equipe médica, e aí só depois desse evento bizarro o ser humano começou a entender como é que a radiação atinge as pessoas. A partir desse evento fatídico, o homem sabe quanta radiação é seguro receber, quanta radiação não é seguro receber, certo? Então tu vê que loucura, né? Como o desenvolvimento científico está atrelado a eventos bizarros, a cabeças de bagre cometendo cagadas e desfazendo as cagadas que fazem, para hoje a gente ter controle, entre aspas, da energia nuclear. Então peraí, como é que numa usina nuclear eu controlo essa reação que pode se descontrolar e se autoalimentar? Mais material radioativo, mais radiação. Tira o material radioativo, acaba a radiação. É simples assim. Então eu vou fazer vários bastões de material e mergulho esses bastões no núcleo da usina nuclear. Começa a reação em cadeia, começa a esquentar a água, minha usina funciona, mas tem um termômetro. Se eu ver que a coisa está esquentando demais, eu aperto um botãozinho, tira os bastões de combustível nuclear, radioativo, e simplesmente para a radiação. Ou seja,
Se o cara que é responsável por essa reação está ligadinho e vê que no primeiro aumento de temperatura ele vai lá e aperta o botãozinho e tira o combustível nuclear, acabou. Não tem como a reação continuar. Como é que Chernobyl explodiu? Olha, cara, deu uma esquentadinha ali. Não, acho que não vai dar nada. Chama o cara que ele entende mais. Não, acho que não vai dar nada. Opa, esquentou demais, vamos desligar. Na hora que decide desligar, já derreteu todo o sistema que tiraria o combustível nuclear. E aí já não dá mais de tirar o combustível nuclear. Bum, radiação para tudo que é lado. Fukushima, a mesma coisa. Ó, cara, anunciaram que tá vindo um tsunami. Vai inundar de água aqui, não vai dar para resfriar isso aí, vai dar merda. Tranquilo, tem bomba d'água. Chegou as ondas do tsunami, a bomba d'água não deu conta do recado. Bum. Ou seja, só dá pau com energia nuclear se o ser humano, cabeça de bagre, não aperta os botões na hora certa. Por isso que a Inglaterra liberou. Vamos começar a construir usina nuclear e a primeira vai ser agora. Certo? E eu falei para vocês esses dias, não falei? Que a usina nuclear ainda ia dar, que a energia nuclear ainda dá muito o que falar e ia salvar a nossa vida muito. Eu não imaginava que ia ser tão cedo. Tá. E o 137 foi radioativo? Ele é radioativo. O 137 é radioativo. Mas ele é bem forte, né? É super forte. É isso aí, galerinha. Olha só. Aquele famoso problema de Goiânia, lembra? Né? Tinha o nosso professor aqui que era de Goiânia, ele era meio radioativo, a galera falava. Lá em Goiânia aconteceu o seguinte, ó. Tinha uma máquina de radioterapia. Radioterapia usa raio-x ou raios gama? Raio gama. Raio-x vem do aceleramento de elétrons, não é isso? Que depois são abruptamente desacelerados. Raios gama tem que ter um material radioativo dentro da máquina, cara. Ou seja, tem que ter ou césio, ou plutônio, ou algum material radioativo. Mas espera aí, como é que eu vou proteger as pessoas de usar essa máquina então? Aí eu vou pegar uma caixinha de chumbo, com uma parede bem espessa, já que o chumbo tem um núcleo atômico grande, né? Pego esse material radioativo e boto lá dentro da caixinha. E faço um sistema de abrir e fechar automático, um botãozinho. Aí então eu pego essa caixinha que é feita de chumbo, bem espessa a parede. Sim, eu vou explicar o que aconteceu lá em Goiânia. Aqui a gente tem um material, o césio, por exemplo, 137, beleza? E aqui tem um dispositivo, uma abertura eletrônica. Aí a pessoa está com câncer no braço, já tentamos de tudo, não tem o que fazer. O câncer vai se alastrar e a pessoa vai acabar morrendo em função disso. Então eu vou detonar aquele câncer. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou botar o braço do cara bem perto do césio, vou me afastar, eu que sou médico, e vou apertar o botãozinho da caixinha mágica. A caixinha vai se abrir e o césio vai ficar exposto ao meu tumor. O meu tumor vai começar a receber um monte de raio gama que vai desmontar o núcleo dessas células cancerosas que não vão mais conseguir começar a se reproduzir. Só que deve ter célula boa perto da célula cancerosa, né? Ou seja, o cara vai receber uma radiação que também vai machucar a parte boa do corpo dele. Quando é uma região mais delicada, uma tireoide, uma região mais interna, fica mais difícil tu jogar a radioatividade só naquele lugar, né? Aí os caras começaram a pensar, putz, uma saída é eu pegar o material radioativo na forma líquida e injetar esse material só no tumor mesmo. Mas como tem circulação sanguínea, sempre vaza um pouquinho para os lados, né? Ou seja, é por isso que fazer quimioterapia é tão danoso, né? Porque tu está jogando raios gama em cima do sujeito, usando um material radioativo. Fechou a clínica lá em Goiânia. A máquina que custava milhares de dólares foi para sucata. Tinha que ter enviado para um lugar especial, para alguém, né, cuidar daquele material, mas jogaram num lugar qualquer ao relento. E aí alguém precisando de grana, viu uma máquina de ferro lá e pensou, putz, vou desmontar essa máquina e vender pro ferro velho. Natural, todo mundo faz isso, pô. O cara trouxe no outro dia seus apetrechos e começou a desmontar. Foi desmontando, foi vendendo as partes do ferro velho e de repente ele achou uma urninha lá dentro dela. O que será que tem ali dentro? Abriu a urna. E ele ficou encantado com o material que tinha ali dentro. Era um material diferente, brilhoso. E no escuro brilhava, era encantador. Ele não teve dúvida, guardou um pouquinho desse material numa caixinha de fósforo. Levou para casa, mostrou para a filhinha. Pintou a filhinha com césio. E a filhinha ficou feliz porque ela brilhava no escuro. Então tu imagina, né, cara, a ignorância da criatura. E é uma ignorância que todos nós temos um pouco, né? Pô, tu vê uma coisa brilhante, tu acha que é inofensivo, vai curtir, tem tanto clipe aí que os artistas se pintam, ficam brilhosos, né? Dão massa e dá merda. Tem um outro caso que não ocorreu no Brasil, que foi um caso muito anterior, que é muito famoso também. Empresa fabricante de instrumentos de guerra, empresa norte-americana. Esses instrumentos de guerra têm que ser vistos no escuro.
E tu não pode acender uma lâmpada para ver o instrumento, senão o atirador inimigo te vê e tuf, te dá um tiro na cara. Então eles tiveram que pintar os visores desses equipamentos com uma tinta que brilhasse no escuro. Essa tinta que brilha no escuro é fluorescente ou fosforescente? Fosforescente. Fluorescente, depois que acaba o estímulo, para de brilhar, lembra? Essa tinta fosforescente, ela era rica numa substância radioativa. Adivinha o nome dela? Rádio. Dessa vez era o rádio que eles usavam. Muitas tintas que brilham no escuro, elas são ricas em rádio, cara. Material radioativo. Só que é uma radiação leve, entendeu? E aí então as mulheres pintavam lá os visores com essa tinta radioativa, só que elas percebiam que quando chegavam em casa estavam brilhosas. E nessa época a beleza era tudo, assim como hoje. As meninas no final do expediente resolveram começar a se pintar com tinta de rádio para ir para a balada, brilhando que nem o Black Eyed Peas. Olha que legal. Algumas eram tão criativas que passavam o rádio nos dentes. Então na hora que ela sorria apareciam os dentes verdes, brilhantes, bonitos. Milhares delas morreram, cara, milhares delas morreram. A empresa não falava que a tinta era radioativa. Elas é que desconfiavam no laboratório de onde a tinta vinha, todo mundo vestido de chumbo, todo mundo protegido. E elas não, trabalhando expostas à tinta radioativa. Mas por que elas se envenenaram? Porque para poder apontar o pincel, elas botavam na boca para fazer a pontinha do pincel e pintar melhor. Olha que loucura. Só a recomendação de elas não comerem a tinta, parou de morrer gente. Loucura, né, cara? Mas às vezes a gente não tem noção, né, que uma tinta que a gente usa no nosso dia a dia pode conter um material radioativo e pode ser danosa à saúde se tu ingerir aquela coisa, né? Certo? Tu vê, né, cara, como em vários aspectos da nossa vida a radioatividade está presente e às vezes a gente não se toca, né? Alguém fazer uma última colocaçãozinha? Eu não sei se tem a ver, mas porque roupa de bombeiro, não só bombeiro, tem a estrada tem aquela brilha. Ótimo, olha só, por que já viram aquele filme, né? O cara foi salvo pelos bombeiros, o cara chega com um cobertor de alumínio, sei lá, e embrulha o cara naquele papel de alumínio, né? Certo? E existem várias roupas que tem uma parte brilhosa na parte de cima, né? Ou até no visor é brilhoso, parece dourado o visor do capacete. Por que isso? O que indica uma coisa ser brilhosa? Que está refletindo. E boa parte do calor que vem de um incêndio de um material radioativo vem na forma de radiações que são que nem a luz. Ou seja, o fato do material ser brilhoso mostra que a radiação que bate ali, bate e volta. E aí não deixa penetrar, não deixa aquecer o corpo do bombeiro. Então o capacete de bombeiro, que tem aquele visor, parece de ouro, né, brilhante, é para que a radiação infravermelho vinda de um incêndio fortíssimo bata ali e não penetre no olho dele, não queime, não ofusque a visão dele. Ele continue trabalhando durante mais tempo. Apesar desses cuidados todos, quando Chernobyl explodiu, então os corpos de bombeiro foi o primeiro a chegar lá, né? O cara chegava lá mesmo com algum equipamento, trabalhava lá 1 hora com equipamento, lá perto da região onde tinha dado merda em Chernobyl. Quando ele saía, ele já ia direto para o hospital e poucas horas depois já estava morto. Tu imagina a paulada de radiação que atingiu o corpo do cara. O cara ficava com o corpo cozido. Cozinhava os órgãos internos do cara, tamanha pancada de radiação. Então tu imagina milhares de pessoas indo lá, trabalhando e já ia para o hospital morrer. Certo? É isso que é a parte cruel da bomba atômica, né? Por exemplo, alguém lembra de quantas bombas atômicas o nosso querido Estados Unidos já explodiu no mundo? Já comentei com vocês isso? Quando eu vi a reportagem, eu não, tá errado. Só os Estados Unidos explodiu no globo terrestre 1048 bombas atômicas. Isso até quando eu vi a reportagem, sei lá se eles estão ainda com algumas pesquisazinhas, né, malocadas. De uma só vez, num atol desses aí, isolados do mundo, ele explodiu. Como será que é explodir 78 de uma vez só? Vamos explodir? Vamos! E aí eles foram lá e explodiram 78 bombas atômicas de uma vez só. Claro que não é pra bonito, né? O objetivo de gastar milhões e milhões de vidas e milhares de vidas é para obter alguma informação preciosa, não é isso? Ou seja, tu não vai lá e explode a bomba e olha de longe, foi fortíssimo. Tu vai lá e bota um monte de alvo, tu bota navio de guerra que não está mais útil, tu bota tanque de guerra estragado e explode a bomba. E aí depois o exército vai marchando em direção ao epicentro da bomba. Sim, pessoas vão marchando em direção ao epicentro da bomba fazendo relatório. Ó, o tanque de guerra a 1 km do epicentro derreteu. Sim, o tanque de guerra vira uma bola de aço derretido no chão. As pessoas, né, tu bota um corpo de uma pessoa, teoricamente, que já estava morta, né, que não vai matar ninguém nessa experiência, óbvio. Tu bota o cadáver de uma pessoa lá, depois no lugar do cadáver tem um pouco de pó de osso. A pessoa vaporiza. Perto de uma bomba atômica. Em caso de Hiroshima e Nagasaki, 100 mil
pessoas morreram instantaneamente, das quais 15 mil eram crianças. Vaporizaram instantaneamente. Grandes americanos. Agora olha só, temos que pensar que foi para nos livrar do nazismo, né? Para a gente ficar menos triste, né? Agora olha só. Essas pessoas que marcham em direção ao epicentro da bomba, que fazem parte do exército, elas vão tomar o que no corpo delas? Muita radiação, porque não é que nem máquina de raio-x desligou da tomada, parou de emitir radiação. A radiação continuou sendo emitida durante anos. Esses caras vão morrer, alguns vão ter câncer, outros vão ter filhos defeituosos. Às vezes não tem noção do preço que se paga, né, cara, pela evolução científica, nesse caso, né, a belicosidade humana. Que loucura, às vezes eu não consigo compreender isso. Como é que pode pessoas tão inteligentes estudarem, gastarem tantos recursos para matar, para saber matar melhor, né, para destruir melhor? Loucura. Pelo menos hoje a gente domina um pouco essa tecnologia para outras utilizações que não são tão bizarras. Quer fazer uma colocação? Tipo assim, a gente, eu vi uma missão esses anos sobre isso, porque eu estava fazendo uma prova lá no lugar que tem um assunto aí que a gente estava vendo, o tema era vírus, nutrição, e um tratamento, tipo de tratamento que as pessoas utilizavam quando elas ficam numa situação de nutrição, acho que é sal, potássio, uma coisa assim. E aí, ó, eu não sei especificar qual é o material específico que se usa, mas com esses estudos de pessoas sendo contaminadas e tentando ser curadas depois de um excesso de radiação recebido, eles perceberam que tem algumas substâncias que absorvem mais a radiação do que outras. Ou seja, tem medicamentos hoje que a gente faz a pessoa ingerir e lava a pessoa para diminuir a quantidade de radiação que o corpo dela vai absorver. Existe sim esse processo. O cara que trabalha, por exemplo, num centro de pesquisa nuclear, ele todo santo dia antes de ir para casa, ele passa um detector de raios gama. E se a radiação está acima do que era esperado, ele não vai para casa naquele dia, ele vai ficar no laboratório, num lugarzinho específico, vai tomar banhos específicos com materiais químicos específicos para eliminar esse excesso de radiação e vai ingerir medicamentos especiais também que vai tentar eliminar esse material super tóxico. Eu só não saberia te dizer exatamente qual é o tipo de substância que se usa, essa eu vou ficar te devendo, certo? Um outro amigo levantou o seguinte: senhor, mas Chernobyl falaram que agora a natureza voltou, está bem, está muito melhor do que a gente imaginava que estaria. É verdade. A radioatividade é super danosa, mas a natureza mais uma vez nos surpreendeu conseguindo se recuperar. Hoje Chernobyl, lá em volta de Chernobyl, os animais que receberam radiação ainda têm um pouco de radiação, mas conseguem se procriar. Tem filhotinhos relativamente saudáveis, tem uma longevidade razoável. Mas vale lembrar que durante muito tempo as plantas lá na região ficaram deformadas, os animais nasciam deformados, né? Então existe uma consequência negativa. Outra, que garantia eu tenho que uma dessas mutações genéticas ocorridas em Chernobyl não vai modificar a cadeia alimentar do mundo, sendo que esses genes podem se espalhar, né, de uma planta para outra e para outra e para outra. Outra, essa nuvem radioativa não fica só na Rússia. A Europa recebeu radiação de Chernobyl, cara, certo? Só para a gente encerrar essa parte aí, para tu ver como é delicado ter cuidado com a natureza, eu comentei com a galera, lembra a termodinâmica, né? Estudamos termodinâmica, estudamos? Máquinas térmicas. A gente explode, esquenta um gás dentro da máquina, ela se expande e libera energia para a gente, certo? Os motores de combustão interna são os maiores exemplos das máquinas térmicas. Sabe qual era um grande problema técnico nas máquinas térmicas? Logo que o Ford inventou o Ford T, era o seguinte: os motores eram super fracos. O motor do Ford T era mais que 2.0 e tinha 20 cavalos. Imagina o motor 2.0 hoje que tem mais de 100 cavalos, na época do Ford T tinha 20 cavalos, cara. Puta do motor, 20 cavalos de potência. A galera queria fazer o quê? Melhorar a potência dos motores. Logo eles perceberam que se espremer mais o gás, antes de fazer ele explodir, gerava mais energia. Lembra, né? Trabalho é P vezes delta V. Quanto maior a pressão, maior o trabalho. Aí eles começaram a perceber que espremendo demais o combustível antes de explodir, o combustível explodia antes da faísca da vela aparecer. Ou seja, o motor estava espremendo o combustível e ele já explodia, empurrando o motor para cima. Fazia o motor bater pino e o motor estragava muito antes do esperado. Ou seja, eles conseguiram aumentar a potência dos motores, mas o motor quebrava rápido. Um sujeito começou a pesquisar outras maneiras de fazer isso não acontecer. E o cara percebeu que o álcool era a saída. Álcool, vamos começar a usar álcool no motor. Não foi o Brasil, pessoa, que inventou álcool? Não. O álcool é cópia de coisa dos outros.
O álcool então foi percebido por um cientista norte-americano que dava de colocar no carro. E aí, em vez de espremer só 5 ou 6 vezes a gasolina da época, dava de espremer 13 vezes antes de explodir, o motor ficava muito mais poderoso. Só que aí os caras falaram para esse sujeito: homem, tá louco? Nem que nós plantássemos todo os Estados Unidos com milho, não daria de fazer álcool suficiente para nossos carros. Não viaja, álcool tá fora. Aí o cara começou a perceber: poxa, se eu descobrir um aditivo para botar na gasolina, que a gasolina demora a explodir, eu vou resolver o problema. E o cara descobriu, depois de anos pesquisando, um material mágico que, colocado na gasolina, faz ela explodir mais lentamente, melhorando o rendimento dos motores e revolucionando a indústria automobilística. Essa substância era o chumbo. Aí, cara, esse cara ficou trilhardário, ele ficou muito rico porque ele conseguiu a substância mágica. Os motores funcionavam, estragando tudo, batendo pino. Botavam umas gotinhas da substância mágica, o motor parava de fazer barulho. Funcionava redondo. Coisa mágica, cara. Motor quebrando, batendo pino, bota uma substânciazinha maluca, o motor fica redondo. Cara, isso foi a solução de todos os problemas. Só que aí, de repente, ele adoeceu. E os caras que trabalhavam no laboratório dele adoeceram. E não adoeceram de forma normal, adoeceram de forma bizarra, começaram a ficar malucos, delirantes. Logo eles perceberam que o chumbo expelido pelo cano de descarga, o chumbo na forma de vapor, ao ser aspirado, era tóxico. E gerava um problema grave de saúde que matava muita gente. E gerava loucura, inclusive. Só que o cara estava ficando rico. O cara estava dominando o mundo. Chegaram a contratar Harvard para fazer um estudo, para mostrar que o chumbo não fazia mal. E no laboratório de Harvard deixou claro que o chumbo fazia mal. Só que esse cientista contratou um outro sujeito para dar um parecer sobre o relatório de Harvard. E no parecer dele estava dizendo: o relatório de Harvard diz que não tem problema nenhum. A coisa de saúde ficou tão grave que quando eles começaram a medir o índice de material mesmo, chumbo na atmosfera, perceberam que o mundo todo, toda a atmosfera do planeta estava contaminada com chumbo. Sim, um ser humano conseguiu contaminar o planeta inteiro. Foi o maior caso mundial de destruição da natureza por um único ser humano. A coisa ficou tão grave nos Estados Unidos que os índices de violência aumentaram brutalmente, porque a galera estava intoxicada por chumbo e estava doidona, saía se matando na rua. As crianças estavam com baixo QI, porque a criança que aspira chumbo fica retardada. Aí os caras, percebendo que estava dando merda, depois que o cara já estava multimilionário, resolveram proibir. Vamos proibir combustíveis com chumbo. Demorou anos para a atmosfera terrestre voltar a ser razoável. Ah, hoje está tranquilo, né, professor? Hoje a fumacinha que sai do carro pode cheirar ela. Não, ela ainda é cancerígena. Só que menos danosa que a fumacinha de tempos atrás. Loucura, né, cara? Lembrar que agora naquela rua tem um monte de gás cancerígeno sendo expelido aqui do nosso lado. E que parte dele nós estamos aspirando agora. Que loucura saber que a vida é essa maluquice, né? Desculpa a demora. Que bonita a tua pergunta, eu ia fechar com ultravioleta. Ultravioleta tem do tipo A, B e C. Na hora de classificar ultravioleta, aliás, ó, ondas de rádio pode ter comprimento de onda de metros. E aí a comprimento de onda vai diminuindo. Micro-ondas, o comprimento de onda já vai para milímetro. Se é raio, se é infra, é emitido pelo átomo, já tem que ter um comprimento de onda do tamanho atômico. Ultravioleta, que vem da parte um pouquinho mais interna do átomo, é comprimento de onda ainda menor. Raios X, o comprimento de onda é ainda menor. E raios gama, que vem do núcleo do átomo. Aí o lambda tem que ser bem pequenininho mesmo, né? Tem que ser menor que o átomo, porque vem de dentro do átomo. Aí a galera começou a classificar o raio X dependendo do lambda, do comprimento de onda. Então os raios ultravioleta, a galera classifica de 4.000 angstrom a 3.000 angstrom é o ultravioleta A, de 3.000 angstrom a 2.000 angstrom ultravioleta B, e de 2.000 angstrom até alguns poucos angstrom, uns 100 angstrom, é a ultravioleta C. Aí a colega achou estranho, como pode o ultravioleta A e B ser mais danoso que o C, se o C tem maior frequência e mais energia? Pergunta na tampa. Galerinha, o negócio é o seguinte, se a radiação é pouco energética, ela vai demorar um pouco mais a ser absorvida e consegue penetrar mais fundo na pele. Os raios ultravioleta tipo A
penetram mais na pele por ser menos energético, então demora mais a ser absorvido, atinge a parte mais de dentro da pele, que é onde está o colágeno, e o colágeno é que faz a tua pele voltar para o lugar, funcionar como uma mola. Aí ao destruir as fibras de colágeno, a tua pele fica menos elástica e tu envelhece. Então os raios ultravioleta tipo A, menos energéticos, por isso penetram, demoram mais a ser absorvidos. Pois é, porque se ele é altamente energético, ele bate na estrutura e já explode aquela estrutura e já é bloqueado por aquela absorção. Quando ele é menos energético, ele passa aquecendo as estruturas, mas não é totalmente absorvido. Isso dá chance de ele ir um pouco mais a fundo. Então a ultravioleta A é que envelhece. Essas marquinhas aqui, ó, cara, eu tomei muito sol a minha vida toda. Eu passava os verões da minha vida, desde o guri pequeno, fritando no sol sem uma gota de filtro solar, certo? Hoje a minha irmã que passa o filtro solar todo dia, como eu já falei para vocês, ela não tem essas marcas, apesar de ter 4, 5 anos a mais que eu, certo? Então é importante proteger do ultravioleta tipo A para envelhecer mais devagar. A ultravioleta tipo B, ela é um pouco mais energética, então é absorvida um pouco antes. Então ela não vai tão fundo na pele, ela é absorvida já nas primeiras camadas de pele, onde estão os vasos capilares. Cara, quando eu fui naquela exposição do corpo humano lá em Porto Alegre, onde o cara tem os corpos dissecados, né, e formolizados para tu analisar o corpo do cara, a imagem que mais me impressionou foi um corpo humano onde o cara retirou todos os órgãos e ossos, deixou só a rede de vasos. Eu pergunto, como que eu vou pegar um cara, deixar os vasos sanguíneos e artérias e veias intactas e retirar todos os órgãos e ossos sem estragar um capilar? É isso aí, bombeia para o corpo dele alguma substância no lugar do sangue, deixa essa substância secar e depois, usando ácidos que não atinjam essa substância, tira os órgãos e ossos. Assim sobra a rede de vaso do corpo. Eu fiquei chocado quando eu vi aquela imagem. Cara, cada dedo teu tem uma rede de vasos capilares absurdas na pele, bem na superfície da pele, por isso quando a gente espeta com um alfinetezinho, começa a sangrar na hora. Tem uma rede super complexa de vasos capilares. O que acontece então? Esses capilares são atingidos pela ultravioleta tipo B. Como ele foi atingido, ele acaba se agitando e dilatando um pouquinho. E ao dilatar fica vermelho. É por isso que depois de um banho de sol tu fica que nem um camarão. Porque a ultravioleta B penetra bem pouquinho na pele, é absorvida pelos vasos capilares logo abaixo da pele e dá aquela vermelhidão. Então tu vê que interessante, a vermelhidão vem de um tipo de radiação, a velhice vem de outra, são gêmeas as duas, uma pequena diferença na absorção. Professor, mas a ultravioleta C vai me arrebentar, então já que ela é mais energética, ela vai ser absorvida na pele e vai dar câncer. A ultravioleta C, ela é tão energética que os micro-organismos que vivem na tua pele, os ácaros e os bichos gosmentos que ficam comendo células mortas a todo momento, quando tu toma um banho de sol, boa parte da tua pele fica esterilizada logo depois, porque destrói os ácaros e os bichinhos e as bactérias que vivem na superfície da pele. Então olha que legal, corte. Putz, não tem um antisséptico. Uma saída, deixa alguns minutinhos exposto ao sol. Não vai tomar 1 hora de sol na cicatriz que vai dar uma queloide ali que tu nunca mais vai ter essa cicatriz da vida. Mas uma saída emergencial é deixar um pouco de sol bater no coisa, porque a ultravioleta tipo C é altamente energética, é absorvida já na superfície da pele, onde estão os micro-organismos fritando os micro-organismos. Está limpo. Então tu vê que bacana, né, cara? Tu pode usar o banho de sol para esterilizar uma parte da tua pele, ou as compras do supermercado que vieram sujas do supermercado, deixa um pouquinho no banho de sol para dar uma esterilizada. Ah, professor, eu tenho alergia a cloro, então não pode dar banho de piscina. A não ser que teu pai compre o esterilizador de água por ultravioleta tipo C. E aí, em vez de ter produto químico na água, o cara pega a água, faz a água passar por uma lâmpada ultravioleta que tem um monte de radiação tipo C. A radiação atravessa a água, matando os micro-organismos, a água sai esterilizada do outro lado da bomba, pode jogar na piscina que está limpinha a água sem uma gota de cloro. Aí a criançada abre o olho, inclusive, nem vai arder, certo? Então tu vê que legal, a ultravioleta tipo C não é só, não tem aplicações, né, não é só tomar cuidado com ela, pelo contrário, tem muita coisa boa. A gente usa para esterilizar equipamentos médicos, usa para esterilizar água, usa para esterilizar até equipamentos de manicure. Em vez de ter uma autoclave, ela pode ter uma lâmpada ultravioleta para esterilizar os equipamentos e fazer a cutícula da próxima cliente sem contaminá-la com diabetes, com AIDS até ou qualquer outra coisa. Meninas, cuidado, hein? Vocês já têm o kit de vocês?
Porque é importante, né? Tu vai na manicure e tu leva o teu kitzinho, com o teu alicate, com a tua coisa. Ah, mas a minha manicure esteriliza. Será? Tem certeza? Será que ela esteriliza bem? Será que depois que ela esteriliza, ela não pega a mão sujinha dela e já coloca no aparelho que ela recém-esterilizou? Então, por isso que a mulher que é precavida, ela tem o seu kit de manicure, né? E quando ela vai na manicure, ela leva, ó, faz com o meu. Certo? Isso é uma questão de saúde pública importante, tá, galerinha? Não pode bobear. Imagina o cara pegar AIDS e nem fazendo a melhor coisa da vida. É fazendo a unha. Triste, né? Certo? Beleza? Então tem que ficar ligado. Desculpa a demora. E a camada de ozônio? Legal. E a camada de ozônio, né, que entra nessa história? Ela filtra, né? Mas ela filtra totalmente? Ela filtra parcialmente, é isso aí. Pensa bem. Essas radiações são campos eletromagnéticos. Se tem um certo átomo ali, dependendo da configuração do átomo, o átomo pode bloquear bastante ou bloquear pouco. A camada de ozônio, o ozônio são moléculas que têm um formato especial que consegue filtrar bastante da radiação ultra, mas não toda. Tanto que em Santa Maria, por motivos técnicos, lá tinha a maior buraco na camada de ozônio do país e, consequentemente, o maior índice de câncer de pele do país. É lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Tu vê que perigo. Então, realmente, tem a ver. Camada de ozônio filtra, mas filtra parte dela. Vocês lembram qual era a substância que estava destruindo a camada de ozônio no mundo? CFC, clorofluorcarbono. Ele reagia com o ozônio e o ozônio estava diminuindo a quantidade na atmosfera, estava passando mais radiação ultravioleta e algumas delas são danosas, prejudicando a vida na Terra. Não é só a vida dos humanos não, tá? Plantações podem morrer, como eu falei, com excesso de radiação ultravioleta. Inclusive, hoje em dia, quem tem plantações, né? Se está muito quente aquele verão, o cara compra uma plaquinha, né? Que é transparente, que é parcialmente transparente, para sombrite, chama, né? O cara vai lá e cobre a plantação dele com material para não deixar o sol fritar as plantas. Olha que loucura, certo? Então hoje a gente tem que tomar esse cuidado também. Parabéns pela colocação. Galerinha, estourei esse meu tempo, de muito inclusive, e vamos para a próxima. 5 minutinhos para a gente discutir um outro detalhe aí.